Olá pessoal! Enfim, chegamos aqui à parte do vídeo que mais me fascina. Nós aqui nesse vídeo vamos falar sobre a Atlântida. Das civilizações antigas, Atlântida é sem dúvida a mais conhecida, a que está mais cheia de mistérios e lendas. E gente, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E se você caiu aqui de paraquedas, essa é uma série que fala das 7 grandes civilizações do planeta, que é conhecido esotericamente como as 7 raças. E nesse vídeo nós vamos falar da 4ª raça, que é a raça Atlante. Se você não assistiu os vídeos anteriores, não deixem de assistir, que é muito importante para que haja uma melhor compreensão sobre o assunto. E, gente, eu vou dar um recado aqui rapidinho, para que vocês não se esqueçam. Não deixem de seguir o canal, deixe o seu like, faça o seu comentário. Isso vai ajudar muito no engajamento do canal. Então, vamos lá. Gente, vamos falar sobre a Atlântida. A Atlântida foi a 4ª raça do planeta, anterior à nossa atual. Nós estamos atualmente na 5ª raça, que é a raça ariana. E a história de Atlântida, ela é coberta de lendas. O continente perdido, o elo perdido, como dizem, né? E a primeira pessoa aqui da nossa raça a falar de Atlântida foi Platão. Numa passagem dos diálogos platônicos da sua obra, Otimeu e Crítias. Essa obra é um diálogo entre esses dois personagens e eles ali falam sobre Atlântida. E assim descreve no livro: uma ilha continental, além das colunas de Hércules, chamada Atlântida, o centro de um grande e maravilhoso império, com uma grande população, cidades de telhados de ouro, frota e exércitos poderosos para invasão e conquistas. Então, nessa passagem aqui, Platão descreve um pouco sobre o que ele ouviu falar da Atlântida. Na verdade, Platão, ele era um filósofo, né? Um grande filósofo que viveu há cerca de 400 anos antes de Cristo. E ele era uma pessoa ligada ao ocultismo, né? Ele era um iniciado, Platão, e ele frequentou ali aquela área do Egito, né? E o Egito, o Antigo Egito, ele preservou a história de Atlântida. E o Egito, o Antigo Egito, né, com suas pirâmides, né, enormes, aquelas pirâmides, elas na verdade eram centros de iniciação. Então, ali, aquela área do Cairo, ali no norte, ali onde estava a foz do rio Nilo, ali era uma região de muito conhecimento. E Platão bebeu dessa água. Foi aí que ele teve esse conhecimento sobre Atlântida e expôs isso nas suas obras. Não só nessa obra que eu citei aqui, mas ele fala também da Atlântida na sua obra A República. Então aqui ele fala que a Atlântida era uma civilização muito avançada, era um grande império, que tinha soldados, tinha tecnologia para conquistas, né? E quando ele fala das colunas de Hércules, que esse lugar estava além das colunas de Hércules, ali era o Estreito de Gibraltar, tá? E era conhecido na época de Platão como colunas de Hércules. Então vejamos que ele aponta a localização de Atlântida ali para o Oceano Atlântico. Na teosofia se fala que Atlântida foi um grande continente e que ele foi povoado e civilizado por cerca de 1 milhão de anos e foi destruído pouco a pouco por 4 catástrofes sucessivas. A primeira catástrofe estima-se que ocorreu há 800 mil anos. A segunda catástrofe estima-se que ocorreu há 200 mil anos. A terceira, que ocorreu há 80 mil anos. E a última catástrofe que foi descrita por Platão foi onde a ilha ela afundou na sua totalidade.
e foi há cerca de 9.500 anos antes de Cristo. E essa ilha era conhecida como a Ilha de Poseidones. Há correntes que dizem que o dilúvio bíblico foi justamente essa catástrofe, né? Essa última catástrofe que devastou e afundou de vez com a Atlântida. Eu queria aproveitar esse assunto e pegar um gancho aqui para fazer uma observação, tá? Referente a mudanças de era. Sabemos que hoje nós estamos passando por uma mudança de era, saindo da era de peixes e indo para a era de aquário. Um ciclo inteiro passando pelas 12 eras, porque cada era está ligada a um signo do zodíaco, então são 12 eras. E cada era ela tem aproximadamente 2.160 anos. Então, para a Terra completar um ciclo completo, né, pelas 12 eras, isso é chamado de ano cósmico. Isso dura cerca de 26 mil anos. E, gente, tem um vídeo aqui no canal, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, eu vou deixar um card aqui. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre as eras cósmicas. Bom, por que eu trago isso aqui? Porque vem sendo predita por povos ancestrais há milhares de anos que ao longo da história do planeta há mudanças geológicas muito severas e que elas são registradas a cada 13 mil anos, ou seja, precisamente na metade desses 26 mil anos que eu acabei de falar. Tá? Esses 26 mil anos é um movimento que a Terra faz, que é conhecida como precessão dos equinócios. É o que dá origem às eras cósmicas. E veja que essas transformações geológicas se tratam de ciclos mecânicos da natureza. E se a Atlântida ela afundou há cerca de 9.500 anos antes de Cristo, nós vamos colocar aí que está em média aí quase 12 mil anos, né, que isso aconteceu, a gente está muito próximo desse novo ciclo de 13 mil anos. Então é isso que eu gostaria de pontuar aqui. É importante nos estudos que a gente faz, a gente ter sempre isso em mente. Bom, mas vamos voltar aqui ao assunto do vídeo. Essa raça ela teve como o principal objetivo desenvolver o corpo emocional. Então, resumindo aqui, eu vou dar uma pincelada aqui rapidinho. Vejam que a primeira e a segunda raça, elas ainda não estavam aqui no plano físico, elas estavam no plano etérico. E elas desenvolveram, né, o corpo etérico, porque é necessário ter o corpo etérico para que o corpo físico exista, né? Ele exista aqui com vida. E a terceira raça, que é a raça lemuriana, ela já consegue desenvolver aqui o seu corpo físico, ela já entra mesmo aqui no mundo manifestado. E ela começa, né, no final da sua raça, do seu ciclo, ela começa a desenvolver também o corpo emocional. Só que o objetivo da quarta raça Atlante é justamente desenvolver por completo o corpo emocional e começar a desenvolver o mental também, já para o final do seu ciclo, sendo que quem vai desenvolver na sua totalidade o corpo mental já é a nossa raça, a quinta raça, a raça ariana. Então aqui eu estou passando só para dar uma pinceladinha para a gente não perder essa informação. Bom, agora vamos falar das sub-raças. Lembra que cada raça ela desenvolve 7 sub-raças? A raça Atlante também teve as suas 7 sub-raças. Sendo a primeira e a segunda ainda muito misturadas ali as raças lemurianas. E a partir da terceira raça, que é conhecida como raça tolteca, foi onde começou de verdade o desenvolvimento, né, da raça Atlante. Tal raça ela já apresentava uma estatura menor do que a dos lemurianos, já em torno de 2,5 metros de altura. Eles estabeleceram a monarquia, a hereditariedade como valores, além de darem origem às nações. A tolteca foi a mais propensa raça atlante. Tornaram-se elite continental.
e era ainda uma raça muito harmoniosa no seu estilo de vida. Foi o maior império existente dessa quarta raça, e dele se originaram povos muito conhecidos aqui da América, que são os Incas, os Astecas, os Maias. E vejam que esses povos, eles têm a cultura bem parecida. Essa raça também desenvolveu uma tecnologia que ela foi perdida, ela não existe mais. A nossa quinta raça até hoje não conseguiu ter acesso a essa tecnologia, que era chamada de vril, que era um tipo de energia psíquica. E com ela, os atlantes conseguiam levitar blocos enormes de toneladas, blocos enormes de pedra, e realizar grandes construções. E assim ergueram estrutura como as pirâmides, as grandes pirâmides, Stonehenge e outras construções monolíticas ao redor do mundo. E é importante pontuar aqui que os atlantes ainda tinham uma forte conexão com Gaia, com a psique, com a natureza. A sua tecnologia vinha muito de dentro para fora, de campos energéticos das próprias pessoas. Na verdade, eles tinham menos véus do que nós. Eles entendiam as linhas magnéticas da Terra, que cruzavam todo o planeta, né, que é a energia telúrica. E a ciência, gente, até hoje não consegue explicar essas construções fantásticas, que foram feitas há mais de 10.000 anos. Época que a ciência diz que aqui só existiam os primatas. Então isso não encaixa, não vai encaixar nunca. Se a gente for lá naquele gráfico que eu coloquei nos vídeos passados, vou colocar aqui rapidinho, vejam que eles ainda têm uma certa sutilidade, uma conexão com o divino. Já a nossa raça perdeu muito isso. A nossa quinta raça, vejo ali, que ela já está totalmente mergulhada na matéria, num nível muito denso. A quarta sub-raça atlântida foi chamada de Turaniana. E aqui já começa a barbárie. Essa raça ela já começa a ser mais bruta, mais cruel, mais bárbara, violenta. Então a gente vê aqui que é o ser cada vez mais entrando na matéria. E começo aqui a destacar o egocentrismo. E a partir dessa sub-raça, tá? Começam a surgir sub-raças cada vez mais bárbaras e violentas. A quinta sub-raça foi a sub-raça semita. Eles são os precursores dos judeus. E foi nessa raça que começou o desenvolver o corpo mental, o mental concreto. Lembra que eu falei lá em cima? Dei uma pincelada sobre isso. Os semitas que começam a desenvolver o corpo mental. Porém, o objetivo de desenvolvimento desse corpo mental concreto é da nossa raça quinta. E nós já conseguimos passar por isso. Vamos ver isso lá na frente. E eles já começaram a cultuar aqui o Pai, Filho e Espírito Santo, que vem até os dias de hoje. A sexta sub-raça foi chamada de Acadiana e foi uma raça voltada ao comércio, à expansão comercial. Espalharam-se para o leste, ali na Síria, Palestina, Pérsia, Arábia, e geraram os fenícios e os bascos. E a sétima sub-raça e última foram os mongóis. Surgiram ali na Sibéria, se espalharam ali pelo Grande Oriente, né? Seus descendentes se misturaram às sub-raças anteriores e deram origem à maior parte do povo do Extremo Oriente. E até da América do Norte, gente, porque eles chegaram a atravessar o Estreito de Bering, que é aquele estreito entre a Rússia e o Alasca. Essa raça ela se multiplicou excessivamente e hoje a maioria dos habitantes da Terra são tecnicamente descendentes dessa sétima sub-raça. Vejam que a maior parte, né, dos habitantes do nosso planeta atualmente estão ali no Oriente, né?
Vejo a China, que tem praticamente 1/4 da população do planeta, só na China. E uma coisa também que eu queria falar, gente, que Emmanuel, lembra que eu falei de Emmanuel lá no episódio sobre Lemúria? Que eu expliquei ali que, segundo Emmanuel, por Chico Xavier, no seu livro A Caminho da Luz, eles explicam que na época dos lemurianos que vieram para cá, os exilados de Capela, os exilados lá do planeta Capela, e Emmanuel fala que aqui, no meio da raça, da evolução dessa raça atlântica, continuaram vindo ainda exilados de Capela, continuaram encarnando aqui no nosso planeta. E, gente, como sabemos, Atlântida também pereceu. Foi uma raça muito desenvolvida que conseguiu alcançar o seu objetivo, que foi o desenvolvimento do corpo emocional. Começaram também nas últimas sub-raças a desenvolver o corpo mental, o mental concreto. Porém, não conseguiram fazer a harmonização do intelecto com o seu coração. E eles foram levados pelo seu próprio ego a se autodestruírem, em busca incessante de poder e riquezas, e assim fecharam o seu terceiro olho, ou seja, a sua intuição, né? Aquela conexão com Gaia que eu havia dito. Iniciou-se então a sua degeneração, desviando os seus poderes psíquicos. Lembre-se que os poderes psíquicos dessa raça eram bem fortes, que eles conseguiam até levitar pedras enormes. Então, eles desviaram esses poderes psíquicos para propósitos egoístas e malévolos, conduzindo ao chamado bruxaria ou magia negra. Foi aqui, gente, nesse momento que surgiram o que chamamos de magos negros, utilizando rituais muito violentos, como, por exemplo, os sacrifícios com sangue. Então, foi aqui na Atlântida que surgiu esses tipos de coisa. Porém, gente, eu gostaria também de deixar aqui um registro que eu deixei lá também no episódio de Lemúria, que é uma observação da Helena Blavatsky, que ela diz que existe uma lei de evolução e involução. Então, os ciclos, eles começam, né? Eles chegam ao seu auge e eles têm um fim. Isso é um ciclo da natureza, né? E ela diz que Atlântida, assim como Lemúria, ela afundou porque terminou o seu ciclo. Não foi porque eles se degeneraram, assim como os lemurianos também tiveram a sua degeneração. Ela fala sobre isso, que talvez a sua degeneração pode ter abreviado o acontecimento do afundamento de Atlântida, mas que a lei da evolução e involução, ela acontece na natureza. Então, eu queria deixar isso aqui pontuado também, né, para que a gente reflita. E a nossa quinta raça, nós sabemos que também ela tem previsões de que também vai desaparecer, né? Que os continentes, como são constituídos hoje, vão ter grandes modificações. Lembra que eu falei também daquela parte lá em cima que eu falei da era cósmica, que tem grandes mudanças geológicas no meio do ciclo de uma era cósmica, que são 13 mil anos? Então, vamos ficar atentos, né? Mas, gente, no final dessa raça, ela também deixou os seus remanescentes. Tiveram os seus sobreviventes que trouxeram conhecimentos aqui para semear a próxima raça, que é a quinta, que é a raça ariana. E esses remanescentes, eles partiram para outras terras, dentro delas o Egito. Segundo a teosofia, o antigo Egito foi um berço dos Atlantes, dos remanescentes de Atlântida. E as grandes pirâmides eram câmaras de iniciação, e não câmaras mortuárias como hoje a ciência fica falando. Ela tinha um objetivo totalmente diferente. Inclusive se fala que o grande sábio, o grande mestre Hermes Trismegisto bebeu dessa água dos Atlantes.
Ou quem sabe ele foi até um deles, foi um desses remanescentes. E conseguiu preservar todo o conhecimento, né, no que diz respeito às leis universais, as leis que regem todo o universo. Não deixou que esse conhecimento se perdesse com esse grande cataclisma que aconteceu. E isso era algo que não podia de forma nenhuma se perder, porque seria muito importante essas leis, o conhecimento dessas leis, para impulsionar, né, a evolução das próximas raças, né, inclusive a nossa quinta raça, né. Então, gente, esses conhecimentos não poderiam ser perdidos de forma alguma. Então, gente, muita informação sobre os Atlantes, não é mesmo? Foi uma civilização muito fascinante, mas que infelizmente, né, ela pereceu, se perdeu. Quem sabe um dia iremos encontrar, né, esse continente perdido. Ainda não foi encontrado os resquícios dessa grande civilização, mas os da Lemúria já estão começando a ser descobertos, né, como eu falei lá no vídeo anterior. Então, gente, eu fico por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo sobre a Atlântida. O próximo vídeo da próxima semana vai ser sobre a nossa atual raça, a raça ariana. E será o penúltimo vídeo dessa série. Nós ali vamos falar qual o principal objetivo da nossa raça. Não percam, porque é muito importante para que a gente compreenda o nosso papel em todo esse ciclo evolutivo. Então, gente, até o próximo vídeo. Muita paz, muita luz. Namastê.